todo mundo já deve ter lido em algum lugar, na imprensa, em vários artigos, enfim, muito comentário sobre a importância da inteligência artificial. Na nossa vida diária, todos os aplicativos que nós utilizamos rotineiramente no próprio celular, são onde são utilizadas, né, os recursos da inteligência artificial, que basicamente são técnicas computacionais que procuram simular a inteligência humana. Não se equipara naturalmente à inteligência que nós humanos somos capazes de produzir e executar as tarefas cognitivas, né, que são próprias, né, do pensamento humano, mas são técnicas que, por exemplo, envolvem aprendizagem de máquina e a aprendizagem profunda, né, utilizando redes neurais, o chamado deep learning, e isso tem sido utilizado para poder conseguir resultados que nós, humanos, não teríamos como alcançar pela velocidade, pela amplitude dos dados que o sistema utiliza. Então, por exemplo, se você deseja identificar uma sequência de imagens, né, em vídeo ou imagens de fotografia, num banco de dados com milhões, né, dessas imagens, nós demoraríamos provavelmente muitos anos tentando alcançar o resultado, enquanto os sistemas de inteligência artificial podem fazer isso em questão de segundos, né? Então, basicamente, você tem aí modelos estatísticos, né, de probabilidade que analisam esses bancos de dados e sugerem inferências, né? Isso tudo, claro, na parte técnica é um pouco mais complicado, mas que no fundo a gente está vendo o resultado disso no dia a dia e as nossas atividades vão sendo cada vez mais influenciadas por essa tecnologia que está presente em vários lugares e que alguns até comparam com a eletricidade, né, como uma tecnologia de propósito geral, mas eu diria que é inclusive mais desafiadora do que a própria eletricidade, porque a eletricidade não produz conhecimento, né? E a inteligência artificial vai e já está produzindo, e a tendência é aumentar, produzir conhecimento que vai além da nossa capacidade biológica do nosso cérebro, né? Porque eles podem, os sistemas manipulam dados, uma quantidade fantástica e numa velocidade muito maior do que o nosso cérebro é capaz de fazer. Então, nós teremos em breve conhecimento não humano sendo produzido por sistemas de inteligência artificial. Isso, sem dúvida, será um grande desafio, mas esse é só um exemplo de como essa tecnologia vai estar presente nas nossas vidas, e isso requer, naturalmente, que a gente esteja atento e passe a entender um pouco melhor sobre os efeitos dessa tecnologia na vida das pessoas. Mas também há certos riscos envolvidos, né? Porque a inteligência artificial é um multiplicador de efeitos, que eles podem ser positivos ou não. Então, se o uso for inadequado, você pode gerar mais segregação, discriminação de gênero, raça, reforçar estereótipos. Você pode perpetuar desigualdades, né? Porque se o seu banco de dados ele tem problemas, né, de origem, tem um viés que pode resultar numa interpretação equivocada, né? Uma vez que você começa a utilizar um sistema de IA, isso pode ter consequências desastrosas, né? Então, quanto mais poderosa a tecnologia, é mais importante garantir que seu uso seja seguro, responsável e que sirva ao bem comum, né, em benefício da sociedade como um todo, né? Por isso, são chamados princípios da ética da inteligência artificial, têm sido muito discutidos, que buscam mitigar esses riscos e controlar eventuais danos, né, com a ideia de prevenir qualquer dano, em primeiro lugar, e, e fazer com que a inteligência artificial seja centrada no ser humano, né, que sempre haja supervisão humana e que os sistemas sejam confiáveis, seguros e benéficos. Então, uns exemplos seria a transparência, né, a prestação de contas, né, responsabilização sobre quais são os efeitos dessa tecnologia e que ela possa ser explicada, né? Que a inteligência artificial é explicável, porque você tem que saber como se chegou a determinado resultado. Isso envolve questões de direitos humanos, privacidade, proteção de dados, né? Para a gente sempre garantir inclusão, não discriminação, justiça e equidade. Tudo isso é parte da discussão sobre a ética da inteligência artificial. Esses princípios estão sendo cada vez mais debatidos
para também garantir segurança, né? Não só para que esses sistemas não sejam hackeados, né? Ou também que eles possam produzir resultados confiáveis sem erros, né? Ou mau funcionamento, ou qualquer coisa que possa afetar os dados na saída e que vão provocar algum efeito indesejado. Então, essa é uma discussão bastante ampla e cada vez mais as pessoas estão atentas para justamente tentar garantir que não haja uso indevido e que os direitos humanos e as liberdades fundamentais sejam respeitados. Esse foi um processo de 2 anos que a Unesco iniciou. Em primeiro lugar, foi nomeado um grupo de especialistas, né, de 24 membros, que foi incumbido de produzir um primeiro rascunho dessa recomendação sobre a ética da inteligência artificial que foi aprovada na semana passada pela Unesco. Então, esse grupo de peritos, né, produziu um primeiro rascunho no ano passado, foi colocado para consultas, né, em nível mundial, e depois os Estados-membros da Unesco começaram um processo negociador em nível de peritos sobre cada ponto dessa recomendação. Então, parágrafo por parágrafo, esses pontos foram discutidos e se chegou a um consenso a recomendação foi, enfim, adotada por aclamação em Paris, na Unesco. Basicamente, são 2 pilares. Você tem, de um lado, valores e princípios, que é o que a gente estava comentando um pouco sobre princípios éticos, né, que podem ajudar a como utilizar essa tecnologia para o bem comum. E o outro pilar são as áreas de ação política. Como você vai implementar isso na prática e quais sugestões, né, recomendações os estados, os governos podem tomar para si e começar a implementar em legislação, em marcos regulatórios e atividades desse tipo, né? Então, boa parte desses princípios que eu mencionei já foram incorporados, estão presentes na recomendação. Há outros bem interessantes, por exemplo, que entre os objetivos, né, é, da, da, da recomendação da Unesco, né, é que a tecnologia da inteligência artificial seja para usos pacíficos, né? Isso é muito importante, até do seu ponto de vista da supervisão humana. Como regra geral, as decisões de vida ou morte não devem ser delegadas a sistemas de inteligência artificial. Esse é um outro ponto que também está presente na recomendação e é muito importante. Então, é fundamental entender que os humanos são ética e legalmente responsáveis, né, por todas as fases do ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial. Então, isso está presente na na recomendação e outros também bem interessantes, né, da ideia de proporcionalidade, que as tecnologias de IA não devem exceder o necessário para atingir metas ou objetivos legítimos, ou seja, elas devem ser adequadas a um contexto, né? E também a questão do meio ambiente, né? Os sistemas de inteligência artificial devem contribuir para a interconexão pacífica de todas as criaturas vivas entre si e respeitar o meio ambiente natural, né? Então, são alguns pontos que merecem destaque. Também a recomendação é forte na questão do gênero, né? Empoderamento de mulheres e meninas, sobretudo participação de mulheres no processo de desenvolvimento, né? Pesquisa e educação tecnológica, né, envolvendo sistemas de inteligência artificial, isso tudo é bastante presente. E, finalmente, do ponto de vista mais prático, né, há uma sugestão de se criar uma avaliação de impacto ético, que a Unesco vai desenvolver uma metodologia e vai ajudar os Estados-membros a aplicar isso nas suas respectivas jurisdições, né? Então, isso permitiria, por exemplo, avaliar se o uso da tecnologia está sendo adequado conforme os princípios que estão contemplados na recomendação e em linha com essas preocupações de direitos humanos, não discriminação, proteção de dados, tudo isso que eu já mencionei. Então, isso é parte integrante da recomendação e eu acredito que será talvez um desafio para a Unesco e para os governos a implementação dessas sugestões, que são de caráter voluntário, mas que certamente vão influenciar políticas públicas em vários países.